Voltando. Obrigado. Agora, na nossa mesa, Pina. o Pina loiro. Manu, E 30 anos mais velho. Obrigada, Jordana, pela lembrança. 35. Mas com o Botox em dia. Botox em dia. Botox em dia foi, E o reboco, né? É, e 2 milímetros de reboco. De reboco, massa corrida. Manuzinha, prazer de novo ter você aqui. Prazer, pessoal. Tô de butuca. Você é fera. É bom que tem duas internas aqui. Tá de coordenador e o da cirurgia. Agora o pau quebra. Eu também sou representante, tá? Então, Que agora no internato De quem? o pessoal Do meu muda, grupo. tá? representante de que laboratório? Do meu grupo. É porque muda, professora. Agora no internato a gente tem um representante para cada grupo. Cada rodízio, né, que faz. Isso, cada módulo, né? Tem O um. grupo tem um E a Cada representante. grupo, não cada rodízio. E O a- grupo 3 é a Jordana. E a Jordana. A gente ficou sem opção. Deu ruim, né? Você não tem nem vergonha dessa cara, Emanuela. Piorou. Trem Mais ou piorou. menos isso. Te encheu muito o saco? Manu? É. Nossa senhora. Só Deus na causa. Não, eu lembro a gente tava lá em São Paulo, a Manu enchendo o saco. Oi, mandando mensagem. profinho. É, puta que pariu. Eu falei, Manu, dá um tempo, velho. Oi, profinho, a gente lá em São Oi, Paulo tomando um tomando Outback lá. Oi, profinho. Aquele dia lá, a Renata até descobriu que tá no Outback. Aquele dia lá, velho, tava lá comendo a costelinha, aquele trem, chopão daquele tamanho aqui, a Manu. Ai, profinho. Merda. Não, quando fala profinho, você sabe que a bomba é grande, né? Oi, profinho. cara. Falei, não quero nem ouvir. Olhei e falei assim pro Bruno aqui, ó. Não, eu falei, não, toma Mas aqui. é a angústia da primeira turma, né? A gente queria saber o que estava acontecendo, como é que estava... Eu tenho certeza que estava sendo desenhado muito bem. Lá no porque- Outback. Mas é aí que saem as melhores ideias, né? E ainda tá ansiosa? Eu tô bem menos. Bem menos, assim, eu tô muito Porque não passou pela animada. cirurgia ainda, né, Bruno? Calma que... Cara, mas eu tô animada pra tudo. Eu prometi pra mim que eu não ia fechar meu coração pra nada. Tô indo de coração aberto. Mas na verdade você vai fazer reumato. Não, eu não sei. Ela vai ser fazer pediatra. Não, Ela descobriu que ela vai não. ser pediatra. Não, Teve muita gente que passou na reumato e falou que ficou muito encantada, mas eu não tive esse tirilim, não. é ranço por causa da prova no dia do seu aniversário? Pode ser que tenha um componente aí. É Pô, multifatorial. Nós vamos convidar o Hugo daqui uns dias. Eu vou perguntar Pode pra ele. perguntar. Vai rolar. Qual Pode que é a deixar ele pressão todo lá na errado. casa pra ela fazer reumato? Qual que é a pressão lá na casa? Não, lá em casa não tem. Ele não quer que eu faça coisas que Ele tenham não quer muito que você não plantão. faça reumato. Não. É bem de boa mesmo, sério, prof. Bem de boa. Ele fala se você quer fazer, não? Pergunta se você quer fazer? Ele já Não, perguntou. porque às vezes não tem aquela pressão, tipo, você tem que fazer, ou do tipo, mas você não vai fazer mesmo? Não, eu acho até que ele quer que eu faça rádio. Aí você pergunta pra ele. Por quê? Rádio ganha dinheiro. Aí porque ele tá interessado em aposentar. Ele quer aposentar. Ele quer cuidar das ser- crianças, né? Eu falo Levar o pra- cachorro pro pet. Eu falo pra Renata, eu falei, você deslancha nesse trem de blogueiragem aí que eu quero ficar de boa, quietinho, cuidando das Fazer coisas. nada. A medicina não dá mais dinheiro, não. Dá pra você aí, que você é empresário da medicina. que eu vou trabalhar na Não. hiperbárica. Não, medicina não dá mais dinheiro, não. Não dá. Isso aí eu garanto pra você. Talvez não dê dinheiro como dava. Ou não dá Isso. dinheiro pra você, né? Porque pelo jeito pra esse aqui tá dando. Não. Olha o sorriso dele. Olha o ó. sorrisinho Olha o dele. Ah, Dinheiro no Não, olho. meu sorriso é porque o internato tá indo de vento em pouco. Tá bom. Tá bom. Não, mas eu acho que toda profissão dá dinheiro. Desde que você sim, trabalhe concordo. Toda profissão dá dinheiro. Toda especialidade dá dinheiro. Desde que você se dedique ao que você faz. Você pode ter feito radiologia no melhor serviço, feito sub da sub, no nananana, que se você não se dedicar, na boa, você vai ser mais um radiologista. De verdade, cara, não é isso não. Dedicação por dedicação, tem muita gente dedicada dando plantão 70 anos até hoje. velho. Tem a ver com como você se vende também. Exato, tem a ver como você vende a sua hora. E isso te faz ganhar dinheiro dentro da medicina. Não é o fato de dedicar a sua profissão, isso aí vai te fazer um bom profissional. Eu acho que é um conjunto de coisas. Dedicar não é se dedicar exclusivamente ao doente, não. Não é isso que eu quis dizer. Sim. Se dedicar, para você vender uma hora mais cara, você tem que estudar mais. Você tem que se manter sempre atualizado.
Ou fazer TikTok. Exatamente. Eu acho que o perfil do paciente também mudou. Essa é a questão. O perfil da pessoa que te busca, né? Vamos colocar do cliente, então. O perfil da pessoa que está te buscando. Por exemplo, o perfil da sua pessoa, ele, coitado, ele não tem opção. Entendeu? Verdade. Tipo, ele tá ali com um tubo do lado dele, né? Ele não tem muita opção. Mas os que têm a opção de optar pelo Dr. Bruno, de optar pelo Dr. Hugo, de optar pelo Dr. Danilo, sabe? Eu acho que eles têm que se adaptar um pouco ao cliente. Hoje já não é mais paciente, né? Se adaptar... Hoje é muito mais cliente do que paciente. Talvez não na tua área. Na tua área tudo bem. Agora hoje, dentro de cirurgia plástica, há muito tempo não é paciente. Você vai no... Inclusive, é o código de ética do Código do Consumidor. É aplicado o Código do Consumidor dentro da relação médico-paciente. Inversão de ônus da prova quando te fazem um processo. Porque é um consumidor. Entendeu? Então... Não, eu concordo. Aí é talvez por isso que tem os TikTokers, tenham... Não criticando quem faz isso, é a forma deles ganharem dinheiro, mas não é só se dedicar... É que a coisa, o boom foi tão grande que hoje, por exemplo, tem gente boa e como tem gente péssima. Sim. O número de seguidor não tem nada a ver com caráter e não tem nada a ver com competência da pessoa, né? E o conteúdo que a pessoa busca na internet não é o conteúdo que agrada a ela. Né? Se você faz um conteúdo que agrade alguém que está buscando determinado conteúdo na internet, ela vai te seguir. Agora, e pode ser que ela seja seu paciente no futuro. Agora, não significa que o profissional que está fazendo o conteúdo seja um profissional de excelência para resolver aquele problema. Concordo. Né? O que eu vejo hoje é assim, tinha na nossa época o profissional, quando eu era mais novo, eu continuo sendo jovem, mas... quando eu me formei, que eu era interno, que eu era aluno, tinha aquele profissional que era bom de papo, que a gente falava, bom de gogó. Esse povo bom de gogó tá tudo na rede hoje. É bom de rede social hoje. Não generalizando, tem muita gente boa que tá na rede social, mas... Sim. Mas tem muita gente que é excelente profissional que tá na rede social, como tem muita gente que é péssimo profissional que também tá na rede social. Que na minha concepção é a maioria. Entendeu? E eu não sei se é a maioria, mas dos que eu conheço, e não tô falando de Palmas não, gente, tô falando tem gente que formou comigo, que foi meu veterano, que foi, assim, a gente sabe. Sim, eu concordo. Mas isso, eu vou falar como acadêmica. A gente já vê isso com os Medigrams, né? Que chama Medigram? A Jordana que é blogueira. É porque é da faixa etária dela. Nem todo mundo que posta muito, que tá numa coisa, que tá acompanhando não sei quem, ou que tá em um ambiente X, Y ou Z, é a pessoa mais massa. Entendeu? É uma pessoa, ela tá, não necessariamente ela posta o que ela realmente é. Ela posta o que vai gerar um retorno para ela. E às vezes, se você posta o que realmente é, tem gente que te critica por isso. Que foi o que aconteceu no meu caso, que inclusive foi o motivo de eu ter parado. As pessoas falavam que eu era produtivamente tóxica. Chegaram a comentar isso? Sim. Porque, tipo assim, eles falavam que aquela realidade não era de uma pessoa normal. Que o que eu tava fazendo era prejudicando a saúde mental das outras pessoas, entendeu? Não tem a ver com você, cara. Mas também não é a minha realidade. Mas isso também não quer dizer que é fácil, entendeu? Mas imagina, presta atenção, por exemplo, eu trago pro futebol, Neymar. Um dos melhores jogadores do mundo, mas o tanto que ele toma pancada. É verdade. Entendeu? Não tem relação com o profissional. Não gosto do menino Neymar. Mas o negócio O Neymar, ele tá pouco se fudendo com o que os outros falam dele. Talvez a gente deveria seguir o mesmo caminho. O negócio do Instagram mesmo é postar o que dá visualização, não o que acontece. Tem que ter social media. Mas eu particularmente, eu sou bem reservado em relação à mídia social. Agora que eu posto algumas coisinhas a mais no Instagram. Tô vendo você. Mas ativo. assim, eu sou muito reservado. Justamente porque... Vem cá. Justamente porque eu acho que as pessoas não
não precisam saber o que eu tô fazendo. Eu vou ficar de costas. Mas, cara, pensa, você que é um cara profissional bacana, sabe pra caramba. Já pensou, doutor Wellington abrir uma caixinha de perguntas lá, arrasar nas respostas, ajudar todo mundo. O Hugo faz as caixinhas, até eu que não detesto reumato, eu fico lá olhando as ajuda paciente, ajuda colega. Eu acho que essa é a sacada. Ele é super desenrolado mesmo. Eu acho que você também tiraria de letra. Não, mas eu acho que isso aí é perfil, né? Eu acho que é perfil de cada um. E tem uma questão. Uma caixinha de resposta, tudo bem. O que eu vejo hoje é que as pessoas postam tudo de forma assim descabida na internet. E até o que não é. E muitos querem passar uma imagem do que não é. Mas olha a menina da Cracolândia. Tem a questão do ego, Era né? blogueira assassa, não sei o que, traficante. Mas aí vai da tua ética, né? Da tua idoneidade de postar o que você é né? E não o que você não é. Tem os dois lados, eu acho muito interessante. Eu sou super a favor, adoro redes sociais. Porque gosto de me comunicar, né? Então tem um perfil de que gosto. Eu acho que é uma coisa também que, não sei se foi a Manu, quem foi que falou, dentro da medicina intensiva, o paciente, ele não tem muito direito de escolha, né, como falaram. Mas pra galera que tem consultório, pra galera que tem assim, uma busca ativa do paciente, é uma forma muito legal de você mostrar o seu trabalho, das pessoas sentirem confiança no que você faz. Nossa, tem um profissional bacana. A gente que trabalha com acadêmicos é uma forma até de incentivar, né, e espalhar um pouco de conhecimento por aí. Eu acho interessante. Mas como você falou, é um mar aí de possibilidades. Uma coisa é você fazer o trem sério, né? Eu acho que a medicina intensiva é algo delicado, né? A UTI é um lugar não é um lugar de morrer, é um lugar de viver, né? Sempre meu pai, quando eu fui escolher fazer medicina intensiva, ele falou: você sabe que na UTI é lugar que morre, né? Eu falei: não, pai, na UTI é lugar que vive. Vive. A maioria dos pacientes que eu cuido vivem na UTI, são vivos, né? Mas é um lugar muito delicado, né? É um lugar que as emoções elas se afloram muito, né? É um lugar que muitas pessoas acham que você entrou dentro da UTI e você tá fadado a morrer. Deus me livre, né? Então já teve paciente que eu cheguei, o paciente tava assustadaço. Eu falei assim: você tá achando que você vai morrer, né? Eu falei: não, mas aqui não é lugar de morrer, aqui é lugar de viver. Tá vendo? O mundo precisa de médicos intensivistas falando sobre o que é intensivismo, sobre como é dentro de uma UTI, né? Eu acho que as mídias sociais, elas vêm inclusive para ajudar as pessoas nesse sentido. Deixar, de repente, até os familiares mais... UTI, então não é tudo aquilo, né? Mas trazer pra... Mas a UTI é um lugar delicado. De mostrar as coisas, Não, eu entendo. Mas assim, até responder com texto mesmo as perguntas, né? Ou com vídeo, sem precisar mostrar efetivamente o local. Eu concordo contigo, Para corações sensíveis, inclusive. E eu lembro uma vez eu fui visitar o Dr. Wellington, eu tinha um procedimento no mesmo hospital que ele tem a UTI, e eu passei lá... Eu trabalho. Ele trabalha, mas eu fiquei encantada, porque pra mim, só de ouvir a palavra, eu já pensava assim, num ambiente mais frio, num ambiente mais escuro, não sei, sabe? Quando eu cheguei lá era tudo amplo, claro, e com imagens assim que trazia tranquilidade, a equipe trabalhando bem, todo mundo bem-humorado, tratando os pacientes assim de uma forma incrível, e eu mudei muito assim a minha visão, sabe, da UTI. Na UTI as pessoas têm que entender que quando a gente perde, não é a família só que perde, todo mundo perde, né? A perda ela é de todos. De todos, você está brigando do mesmo lado que o paciente. E você tá a família 12 horas, 24 horas. E a família está brigando do mesmo lado. A equipe está brigando junto com o paciente. E aí você perde o paciente, né? Às vezes as pessoas... não, vocês é acostumado a ver pessoas morrerem. Não, nós não somos acostumados a ver pessoas morrerem. Na UTI não é lugar de morrer, é lugar de viver.
A gente é acostumado a ver pessoas viverem. E foi algo que a gente não viu nessa pandemia. A gente viu muita pessoa morrer. Né? E ninguém preocupou com o que a equipe pensa a respeito do assunto. Né? Mas é um lugar delicado, um lugar que tem muitas emoções. Tanto que na UTI tem uma psicóloga dedicada à UTI, que às vezes ela atende a própria equipe dentro da UTI. Né? Atende a família, atende ao paciente. Mas é um lugar de muitas realizações também. E volto a dizer, é um lugar de viver. Na UTI é um lugar de viver. Eu gosto muito. Eu trabalhei um tempo em UTI. Quer um plantão? Não. Eu posso levar minha filha junto? Inclusive, como é viver de plantão, professor? Não sei, nunca vivi diferente. Não, você quer dizer viver fazendo plantão ou precisar do plantão para comer? Os dois. É um mix, né? Um combo das duas perguntas. Não, eu acho que todo mundo, quando forma, de um jeito ou de outro, vai acabar vivendo de plantão, fazendo plantão. Né? Porque todo mundo vai formar quebrado. A não ser uns ricos que tem por aí, mas a maioria forma quebrado. Eu mesmo formei precisando trabalhar para pagar a conta. Agora, então eu fiz muito plantão. Fiz muito plantão até eu ficar doente. Hoje eu faço bem pouco plantão. Hoje eu tenho atividades na faculdade, dou aula na UFT também, então tem outras atividades que eu faço. Mas é desgastante, né? O plantão ele vai envelhecendo a pessoa rapidamente. Então eu acho que o objetivo de todo profissional, quando ele forma, ele é fazer plantão, ele é ganhar dinheiro, se dedicar naquilo que ele faz, se especializar e diminuir o plantão. Mas eu tenho saudade do plantão. Daquele plantão, um plantão ou outro, aquele plantão muvucado. Eu tenho saudade, plantão de emergência, de vez em quando me dá uma saudade, sabe? Justamente por conta das emoções, dos desafios que o plantão traz. Mas o plantão em si, viver fazendo plantão, ele é desgastante. Eu ia te perguntar se você se vê fazendo alguma outra coisa, assim, em alguma outra área. Eu acho que não. Não, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito. Já pensei. Eu pensei, na verdade, quando eu fiz a prova de UTI, eu prestei pneumo e prestei nefro. E fui fazer UTI. Justamente porque eu gosto do desafio. É um perfil que eu tenho de não gostar muito de pacientes comerciais. É isso aí, né? Eu não gosto. É um perfil que eu tenho de não gostar de paciente que não tem doença, por exemplo. É um perfil meu. Ao passo que tem aquele médico que adora o paciente que não tem doença, né? Que quer fazer um procedimento ou outro estético para melhorar a aparência, mas ele não tem uma doença em si. Wellington, legal falar sobre isso, né? Porque às vezes os meninos acham errado você escolher o perfil de paciente que você gosta de atender. Você pode escolher, inclusive, entre essas características, inclusive a respeito de outras. Tanto você escolher se prefere mulher, por exemplo, GO ou homem, né? Você também pode escolher mais características dos pacientes que você gosta de atender. Pacientes que não têm doenças. Você não gosta de atender pacientes em si, você prefere, né, ser mais cientista, mais pesquisa, mais exames. E isso é muito importante os meninos se atentarem a isso no internato e começar a perceber qual que é o perfil de paciente que gosta de atender, para que você faça uma escolha mais acertada na residência. Teve inclusive preceptor que falou assim para mim: mas você vai mandar aluno comigo? Eu não sou professor. Eu falei: sim, mas você é bom de prática. Eu não estou te chamando para dar aula na faculdade. Estou te chamando para você ensinar prática para o meu aluno. E isso eu sei que você é excelente. Exatamente. Tem, por exemplo, o gastroenterologista que se especializou em hepato, que não adianta, ele é gastroenterologista, especialista em hepatologia, mas não adianta ir lá com outra doença que não seja doença do fígado, que ele não atende. É um perfil dele.
Eu acho que o médico tem que ter esse perfil. E, por exemplo, eu hoje cuido de doente grave. Mas por que eu cuido de doente grave? Porque eu me especializei em cuidar de doente grave. Você, como anestesista, pode falar, não, eu não vou anestesiar mais doente grave, eu só vou anestesiar plástica, cirurgia tranquila, de média e baixa complexidade. É um direito seu. Exatamente. Do mesmo jeito que o Bruno fala assim, não, de hoje em diante eu não opero mais abdômen agudo. Só vou operar a hérnia, por exemplo. Operar a hérnia, procedimento mais tranquilo, que não complica, que vai embora no mesmo dia. É um direito dele. Justamente. E você não é mais ou menos médico. Isso exatamente. Não é você ser mais ou menos médico. Não é o médico que cuida de paciente grave, ele ser melhor médico do que o médico que não quer cuidar de doente grave. Não, cada um faz o seu perfil, desde que faça bem. Exato. Então, por exemplo, o cirurgião plástico que quer fazer procedimento estético, então faça de excelência. O cirurgião que quer abrir barriga lá, operar um abdômen agudo inflamatório, obstrutivo, que seja. Então faça direito. É só isso. Se cada um fazer a sua parte bem feita, tá bem feito. Tá pronto. Todo mundo sai ganhando. É lógico. O paciente sai ganhando. Principalmente, né? Que é o que mais importa. Professor, e qual que é a qualidade que você acredita que seja primordial para um estudante que queira fazer essa área de medicina intensiva? Gostar. Tem que gostar. Na verdade, não é uma qualidade, né? Você se descobre ao longo da vida, né? Do mesmo jeito. O que você não pode... É lógico que existe uma preocupação com qualidade de vida, né? Tem gente que tem... Eu acho que tudo você tem que ponderar na vida, né? Mas o principal é gostar. Por exemplo, o cirurgião plástico ele opera de segunda a sexta, final de semana ele vai pra praia, ele vai andar de lancha no lago. Eu não tenho inveja do que ele faz. Ele escolheu daquele jeito, do mesmo jeito que eu escolhi, tá dentro da UTI. E podia ter escolhido nem ser médico, podia ter ficado tirando leite lá com meu pai até hoje. Né? Então, são escolhas que você faz na vida. Eu não me arrependo da escolha que eu fiz. E é preciso fazer clínica médica? Não, hoje existem as residências de acesso direto em terapia intensiva. Já existe. É recente, né, inclusive? É recente. Você não precisa fazer clínica médica mais. Mas dentro dessa residência de acesso direto, você tem um ano que você tem que passar na clínica. E você acha que isso foi um passo para frente ou um passo para trás? Tirar a clínica médica? Não sei. Não sei ainda. Acho que Como eu fui formado com clínica médica primeiro e 2 anos de UTI depois, eu tenho a tendência de achar que isso é um passo para trás. Mas a gente só sabe depois que formar a primeira leva de médicos intensivistas com esse perfil. Esse acesso direto são quantos anos? 3 anos. Um de clínica, mais... O que eu acho é o seguinte, depende do que você vai fazer hoje dentro da terapia intensiva. Por exemplo, a UTI, onde a gente trabalha, tanto eu quanto o Márcio e os outros 2 colegas que trabalham na mesma equipe, é UTI geral. Ou seja, interna de tudo lá dentro. Quando você vai em cidades maiores, já existem UTIs especializadas. E aí sim, aí eu acho que a realização maior é quando você, além de fazer UTI, você fazer dentro de uma especialidade específica. Cardio, né? UTI cardio. Por exemplo, existe UTI coronária, que só interna pacientes da cardiologia. Existe UTI da cirurgia geral, só interna aquelas barrigas tudo complicada. Politrauma, barriga complicada é aqueles abdômen agudo que chegaram tarde para operar, Bruno. Pensei que era complicação nossa. E também as complicações da cirurgia. Mas assim, existe UTI da emergência, que interna, o paciente fica 2, 3 dias internado até abrir a vaga na UTI geral ou na UTI especializada, e o paciente vai encaminhado para essa UTI especializada. Já existe essa sub dentro da terapia intensiva. Existe a UTI da neuro, que só interna paciente neurológico, tanto com tumor complicado, pós-operatório de neurocirurgia e por aí vai. AVC, trombolise e tudo. Interno suspende cirurgia ou médico intensivo suspende cirurgia? Não, o médico intensivista ele não suspende cirurgia. Quem suspende cirurgia é o anestesista. Não, tô brincando.
Só se o magnésio estiver baixo. Você vai perguntar não qual que é a sensação? Na verdade, o que eu vejo em relação a suspender a cirurgia depende. Tudo depende. Por que aquele paciente vai fazer a cirurgia? Aquela cirurgia ela tem potencial de curar o paciente? Se ela tiver potencial de curar o paciente, por mais grave que ele esteja, e se não há possibilidade de melhorar aquele paciente sem a cirurgia, você tem que fazer a cirurgia naquela situação que o paciente se encontra. Agora, se há alguma possibilidade de você melhorar o paciente antes dele fazer a cirurgia, por mais que ela seja curativa para ele, você tem que tentar melhorar o paciente antes dele fazer a cirurgia. E por último, se aquela cirurgia que o paciente vai fazer, ela não é curativa para o paciente e ele tem algum problema que não foi investigado antes da cirurgia, o anestesista tem o direito de garfar a cirurgia. Porque Estão ouvindo? Porque vou dar um exemplo. Vai operar, sei lá, vai fazer uma cirurgia estética, uma hérnia, vai corrigir uma hérnia. Vamos tirar do ponto de vista do estético, porque senão acha que há implicação com o cirurgião plástico e de fato não há nenhuma. Vai fazer uma cirurgia de uma hérnia. Vai fazer a cirurgia de uma hérnia, um paciente que tem um risco e por algum motivo não foi feito o pré-operatório de forma adequada para aquele paciente. Se o anestesista julgar que precisava investigar algumas coisas no pré-operatório daquele paciente para diminuir o risco durante a cirurgia, ele tem o direito de suspender. Agora, se chegar um paciente, um politrauma, que está exsanguinando com a ruptura de víscera abdominal, o paciente está morrendo e está lá correndo volume, fazendo sangue, não sei o quê. Se não anestesiar e operar, ele vai morrer. Não tem outra possibilidade dentro do recurso daquele lugar. Então depende, tudo depende. O que não pode é generalizar as coisas. Exatamente. Prof, e onde a docência entrou na sua vida? Caceta, cadê a Heineken, hein? Na verdade, eu acho que eu sempre gostei de ensinar, né? Eu sempre dei aulas, desde quando eu estava no colégio. Né? Você era monitor, tipo um monitor? Eu era monitor, dava aula particular para poder ganhar o salgado. Não vendia resumo. Eu vendo resumo. Inclusive, né, direct. Arrasta pra cima. Você fica falando essas coisas, você sabia que já encheram meu saco por causa disso também, né? Mas você preocupou com isso? Eu me preocupo com tudo, professor. Olha, esse é o meu problema. Se você só vende, porque tem quem compra. Verdade. Se não tivesse quem compra, você não precisava vender. Pensa bem, você tá melhor do que quem tá comprando. Não é verdade? Exatamente. Entendeu? Não dá para comparar quem fez o resumo do que quem vai ler o resumo de quem fez. Verdade. Obrigada. Então, é assim. É assim. Eu ia falar outra coisa, mas outro comparativo, mas é melhor ter gente descalça. Não sei quem vai assistir. Mas só existe o tráfico de droga porque tem quem usa droga. Não existia o tráfico. E assim vai. Mas em relação à docência, então desde o colégio eu era monitor do colégio. E aí eu tinha desconto porque eu era monitor no colégio. Depois, quando eu entrei na faculdade, a gente estava já no meio do terceiro ano, a gente fundou um cursinho que chama Sala Extra, que é um cursinho pré-vestibular para as pessoas carentes lá da cidade. Já era empreendedor, né? Não, esse cursinho ele não tem nada de empreendedorismo, porque ele era um cursinho feito para o pessoal carente da cidade. E na época que eu estava lá, a gente conseguiu aprovar alunos pelo ProUni Medicina, a gente conseguiu aprovar psicologia em faculdades estaduais do estado. Viu? Então, ele tem um lado bom, pessoal. Tem coração, tá? Então a gente conseguiu. E aí eu me formei. Aí quando eu me formei, eu parei de dar aula no cursinho, porque quem dava aula no cursinho eram os alunos da faculdade, né? Aí eu passei o posto para outro. Eu dava aula de física no cursinho. E aí
Depois eu me formei, entrei na residência e tal. Aí eu vim para cá e aí comecei de novo quando abriu a faculdade. Mas assim, eu sempre tive comigo qual é o objetivo de você ser professor, qual é o objetivo que você tem que pensar, né? Lógico que eu não tenho profissionalização em ser professor, sou médico, né? Mas a gente que sempre tem o objetivo do que o aluno precisa saber, né? O que você precisa mostrar para ele. E mais do que mostrar em termos de conteúdo, conteúdo tem em qualquer livro. Conteúdo tem no livro. Tem aulas no YouTube. Conteúdos tem aula na Medicel, aulas em qualquer lugar hoje. Mas as atitudes, né? Acho que o máximo que o professor pode mostrar para o aluno são as atitudes. Do que fazer, por que fazer e o que não fazer. E eu sempre falei para vocês, né? E falo para todo mundo. Eu cheguei lá, o fulano lá nem olhou na cara do doente. Tá aí um bom exemplo para você ver o que não se deve fazer. Né? E aí vida que segue. E você pegou coordenação, né, professor? E a coordenação, ela acaba, acho que, ultrapassando um pouco o limite só do aluno e do professor. Porque você acaba se envolvendo de uma forma mais profunda com os alunos, se envolvendo mais em outras questões, problemas emocionais, fica à vontade. Problemas pessoais, por exemplo, enfim, como ser pai... Quase que a Cíntia tomou um tombo lá. Passaram a rasteira em você, Cíntia, foi? Só foi pra eu entrar com classe. Siga aí. Não, eu digo assim, porque às vezes o pessoal fala, nossa, o Wellington é muito malvado, mas pra mim, tipo, você é o meu malvado favorito, sabe, professor? Porque você é malvado. Bonitinho. Gente. Não tô querendo nota. Mas é tá porque... querendo passar no estágio de pediatria. Não, tô brincando. É a professora Ana McCartney que me avalia. Eu ali pancada. Professor, mas eu digo assim, como você lida com isso? Porque você é uma pessoa que quer fazer o bem, mas às vezes você fica naquela de ter que cobrar, né? E tem gente que não sabe separar essas coisas. A cobrança, ela é inerente. Ela existe. E hoje é eu que estou te cobrando. Amanhã é o paciente que vai te cobrar. Então é melhor eu te cobrar enquanto você está em formação do que esperar um juiz te cobrar. Verdade, com certeza. Do que esperar um paciente te cobrar. Então assim, sempre é o que eu falei do nosso chefe lá da residência. Era o jeito dele. Né? Do mesmo jeito que o Bruno deve ter tido chefes assim, duros. Faz parte da vida, isso é o que faz a gente crescer. Então, eu sempre tive aquela ideia, né, do que jeito que tem que ser, o que o médico tem que aprender. Obviamente que o internato, hoje é do tamanho que ele é, e assim, a minha participação foi mínima perto do que o Bruno, do que a Ana, do que a Márcia, do que o Márcio, a Ana Paula fizeram, né, a Lorma. Então, a minha participação foi mais ali de conversar e tal, e fazer papel, mas a participação deles foi crucial. O internato tá por isso que quando a gente teve lá, eu chamei todo mundo, porque não fui eu que desenhei o internato. O internato ele veio desenhado, a matriz ela veio pronto. Né? E o internato só roda por conta deles. Em termos de gestão, é algo assim que eu nunca almejei, na verdade, né? É uma dor de cabeça importante. É uma dor de cabeça bem importante. Mas também algo que engrandece. É necessário. Eu acho que o Bruno ele já foi coordenador do internato. Eu não tenho dúvidas que ele melhorou, não, mas que isso engrandeceu muito ele quando ele era coordenador do internato. Não ficou nem com cabelo branco? Mas fiquei sem. Então faz parte. Também não é algo que eu almejo ser coordenador do internato o resto da vida, e também é algo que eu acho que eu já cheguei no meu limite. Mas espera a gente formar. Já chegou? Em termos de coordenação, eu acho que eu não almejo, por exemplo, coordenação de curso, essas coisas não. Mas o senhor julga importante que... Coordenação de curso, não, então? Não. Não é algo que eu almejo, coordenação.
Não. Professor, mas o senhor julga que o médico... lógico que vai do perfil de uma pessoa para outra, né? Que nem vocês estavam conversando essa questão. O mundo está muito digitalizado. E a questão, né, de ter esse carisma de ser digital ou não. Mas o senhor julga que seria interessante o médico jovem ou o médico de carreira, ele experimentar de todas essas fases? Eu acho que sim. Eu acho que tudo é bom. Sempre aquela velha história de enxergar o copo meio cheio e meio vazio, né? Tá mais do que badalado aí hoje. Mas você sempre tem que enxergar o copo meio cheio, por mais ruim que seja a situação. Sempre ela tem uma lição boa para te dar. Sempre tem. E tudo que você passa na vida, você tem que tirar lições boas. Mesmo que não sejam agradáveis. Mesmo que não sejam agradáveis. Porque se você tira lições ruins, você se afunda naquelas lições ruins. Você não consegue... eu cheguei no fundo do poço para poder me levantar. Tá, mas por que você deixou chegar no fundo do poço? Não estou criticando ninguém, só estou dando um exemplo. Por que você se deixou chegar no fundo do poço? Será que o fundo do seu poço é igual ao fundo do poço do vizinho, por exemplo? Então sempre tem um lado bom. E às vezes a gente demora para enxergar. De fato, né? É fato. Às vezes o fundo do poço está aí, na demora para você enxergar até onde as coisas, o que tem de bom. Né? E aí que vai a capacidade de você se reinventar, de você usar um plano B, um plano C que você tem na vida. Professor... E eu já precisei. Eu acredito. Já precisei usar o plano. E às vezes, por exemplo, quando você está diante de um doente grave, por exemplo, o plano A não deu, mas por que o plano A não deu? Às vezes você precisa usar o B, às vezes entra numa cirurgia com a proposta cirúrgica, a hora que abre a barriga é uma situação totalmente diferente. Aí vem a pergunta, mas por que eu imaginei que fosse de um jeito e agora é de outro? Será que o diagnóstico lá atrás foi bem feito? Será que eu falhei a hora que eu fiz o diagnóstico? Então, tem uma experiência. Tudo tem um lado bom. Vai anestesiar a coluna. Vai anestesiar a coluna, eu imaginei, palpei lá, tal, entrei com a agulha, não deu. Alguma coisa aconteceu. Será que eu palpei o lugar errado? Será que eu posicionei o paciente errado? Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E cabe a você identificar o porquê. Às vezes eu já fui reler técnica de passar acesso central quando eu não conseguia. Mas por que eu não consegui passar um acesso? A veia está no mesmo lugar. Fala, Manu. Não, é porque você estava comentando a respeito de tirar lições positivas de experiências que às vezes são negativas. E você é um médico que atuou constantemente e ativamente na linha de frente agora durante a pandemia. Eu sei que vocês passaram por momentos muito difíceis, momentos que vocês não esperavam, e eu queria saber o que você consegue tirar de lição da vivência que vocês tiveram, né, como equipe na UTI. Tem muitas coisas, né? A primeira lição foi a cara do colega que cuidou de mim o dia que eu internei na UTI. É impagável. É impagável. É impagável. Eu olhava pra ele olhava pra mim. Sabe aquela cara de dó? Porque tava alguém que trabalha com ele. Né? E eu internei na UTI que não é a UTI que eu trabalho. Né? E eu internei na UTI que eu trabalho. Eu internei na outra UTI, que é da mesma equipe. Nós somos em 4 intensivistas. Internei na outra equipe, na outra UTI. Porque eu fui lá tomar um antibiótico. E eu não dei conta de ir embora para casa mais. E também você não pode internar na UTI que você trabalha. Não sabia. Também não. O ideal é que você não interne na UTI que você trabalha. Porque não é só você que está lá dentro. Tem mais 10, mais 9. Né? Então a primeira lição é que todo mundo é vulnerável. Né? Por mais que você faça, por mais que você tá lá, todo mundo é vulnerável a cair lá uma hora. Eu caí pela Covid? Caí, mas poderia ter caído daqui no ritmo que eu trabalhava, de 7, 8 anos, por um infarto, por exemplo, um AVC.
Como teve lá na residência, lá onde eu fiz, colega de 35 anos que morreu com AVC hemorrágico. E o cara era fenomenal. Mas assim, a pandemia, ela desmistificou algumas coisas em relação à conduta, em relação a pacientes que têm comprometimento pulmonar grave, que hoje é pelo Covid, mas antes do Covid a gente teve o H1N1, a gente continuava tendo pneumonia associada não, síndrome de desconforto respiratório associada à pneumonia grave, associada à pancreatite grave. Então ela veio desmistificar algumas coisas, né? Eu acredito que em termos médicos a gente sai melhor da pandemia do que a gente entrou, né? É tudo novo, a gente acabou aprendendo muito com o desenrolar da pandemia. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu vi muita gente perder a cabeça, muita gente, pacientes perderem a cabeça por conta do medo, da gravidade. Eu vi. Você diz de surto? Assim, o medo, perder a cabeça no sentido do medo, né? Da incerteza, do pavor. Ansiedade. Né? Eu vi muito funcionário pedir arrego. E esse pedir arrego não foi por incapacidade física, por moleza. Foi pelo cansaço físico, mental, do excesso de carga trabalhada. E assim, eu vi muita coisa acontecer. Soube de colegas, né, dos colegas que trabalham comigo, graças a Deus nenhum teve problema em relação a isso, mas há relatos na literatura e por aí vai, de colegas que tiveram burnout durante ou síndrome de Burnout, né, durante a pandemia, e por aí vai. Eu acho que em termos médicos a gente sai engrandecido da pandemia. Sai não, porque a gente não saiu ainda, né? Estamos aí brigando. É verdade. Mas eu acredito que a fase pior já passou. Amém. E eu também vi outras coisas, né? Vi coisas ruins durante a pandemia, que tirei lições boas. Né? Vi condutas ruins, vi relatos de gente se aproveitando da incapacidade, da fragilidade dos outros, né? Mas isso serve. Você nunca pode dizer, não, esse é problema do cidadão lá. Não, isso é problema de todos, né? Enquanto tem um trabalhando e um aproveitando, o problema está no sistema. Aí você tem que tentar tirar lições boas, tentar enxergar que aquilo não é o caminho e se portar de uma tal maneira que te faça uma pessoa diferente. Um ponto positivo, professor, e um ponto negativo que o senhor teve de experiência pessoal mesmo, durante esses 2 anos aí, quase 2 anos e... Já foi, né? 2 anos e meio de pandemia. Acho que 2 anos. 2 anos de pandemia. Cri, cri. Cri, cri. Cadê a minha rainha? Vai começar a soltar as verdades. Eu vi que trouxeram uma aqui. Ponto negativo foram as perdas, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que todos nós perdemos. E não existe o culpado. Existe, o culpado é o vírus. E porque nós chegamos aonde a gente chegou, a culpa é de vários, inclusive da população, né? Longe de mim de acusar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Acho que faltou gestão em muita coisa. E essa gestão não é só federal, até porque por decisão, foi descentralizada as decisões. Então não adianta querer jogar a culpa só num. Culpou todo mundo, né? Até hoje nós estamos aqui longe um do outro e está todo mundo aqui vacinado. Né? Não tem ninguém sintomático aqui. Mas e aqueles que passaram 30 dias no Araguaia sem vacina?
Né? E aquelas pessoas que, se eu posso sair de casa para trabalhar, eu posso ir ali jantar. Não, não pode jantar. Você sai de casa para trabalhar para não morrer de fome, porque precisa trabalhar. Né? Eu não fui nenhum dia durante essa pandemia, nem quando abriu, as vezes que abriu. Eu não saí de casa com a minha mulher, eu não sentei num bar para tomar uma cerveja. Mas você trabalha lá dentro do Covid. Todo dia, quando eu estou na UTI, todo dia eu vou lá. Isso não me dá o direito de sair na rua. Então, existiu o ponto negativo foram as perdas que a gente teve e assim, eu tenho a impressão que as pessoas em termos de humanidade, a impressão que eu tenho é que a humanidade não melhorou em relação ao que era antes da pandemia. A gente tomou um puta de um tapa na cara aí, desculpa aí o puta, vocês cortam depois, faz um pi. Mas o que eu vi é que as pessoas não estão melhores. Hoje, outro dia, eu tive um relato de uma pessoa reclamando para usar o forno micro-ondas dentro de uma unidade que estava o forno lá, para esquentar a comida. Essa pessoa aprendeu com a pandemia? Não, nada. Então, assim, a impressão que eu tenho é que os mesmos defeitos que a humanidade tinha antes da pandemia continua tendo, não melhorou nada, e agora a gente, além de tudo, a gente acrescentou o sentimento da perda. A gente perdeu muito, a gente perdeu muita vida no mundo todo. Hoje a gente fala de 500 e tantas mil aqui no Brasil, mas o mundo inteiro perdeu. E vai demorar um tempo. A pandemia, a gente fala só das vidas que morreram pelo Covid, a gente não fala das vidas que perderam indiretamente, porque não tinha vaga. Aquele politrauma que chegou lá na HGP pro Bruno atender lá, que tinha indicação de UTI, não internou na UTI porque não tinha vaga. Por quê? Porque tinha um Covid na vaga. Então, é um conjunto de coisas. Ponto positivo é aquilo que eu tinha dito antes. Eu acho que quem trabalhou, quem viveu a pandemia ali dentro do serviço, ela cresceu. Cresceu espiritualmente, cresceu em termos de pessoa, eu perdi amigos na pandemia. Não foi um só, não. Perdi um recentemente na pandemia. E era amigo de casa. E trabalhei, eu fiz o máximo. A certeza é que eu fiz o máximo. E todos os que eu perdi, a certeza é que nós fizemos o máximo que a gente podia dar. A gente deu o sangue. Agora, ponto positivo. Feliz eu não tô, não. Nada feliz. Eu acho que é quase impossível. Quase não, é impossível, né? Que na realidade, esse evento ele foi uma tragédia. Mas a gente tem que pensar, de tudo um pouquinho para ficar menos pior. Na minha experiência, por exemplo, acho que eu já cheguei até a dividir com a Manu isso. A questão de poder estar mais dentro do seio familiar. Tentando tirar algo de bom de toda esse caos que foi gerado. Mas, sem sombra de dúvida, eu concordo com o senhor de que realmente foi um tempo de muitas subtrações, Por mais que a gente não queira focar só nisso, mas foi um tempo de muita subtração. As pessoas, o que me entristece, às vezes as pessoas, eu não aguento mais ficar em casa. Gente, pelo amor de Deus. É o mínimo, E os que estão morrendo. Aquele sentimento de olhar só no próprio umbigo e esquecer de que tem gente na rua morrendo. E não é pouco, não. Tem muita gente doente. E não é só doente do Covid hoje. São com sequelas da Covid. E gente nova que está assim imprestável assim, de limitado nas funções do que fazia, limitado do ponto de vista de memória, limitado do ponto de vista cognitivo e... Poxa vida, é dureza, né? E a gente ainda não tem muita noção, né, professor? Porque a gente atendia no ambulatório de infecto e a gente pegava muito paciente pós-Covid. E essa queixa da perda de memória era extremamente frequente.
E cada paciente tinha um perfil de algum dano que ele tinha, de cansaço rápido, né? Putz, não conseguia fazer atividade física. E a gente ficava assim, nossa, então não é só o Covid, ainda existe o pós. Hipotiroidismo pós-Covid. Tem dia que me dá umas morredeiras que eu não sei o que é. Eu não tinha isso antes. Morredeira? Sabe o que é morredeira? O povo daqui do Tocantins que fala aquela morredeira, né? Oh. Não, que assim, que é. você não consegue explicar. Tem dia que eu preciso deitar. Às vezes eu tô lá na UTI passando visita e falo, não, peraí que eu vou ali na cama deitar um pouquinho. Tá voltando a ser interno, então. E isso aconteceu depois que eu fiquei internado. Depende do interno. Depende do interno, meu querido. Essa interna é que só fica em Aconteceu pé, depois que viu? eu fiquei internado, né? E olha que eu não fiquei nem entubado. E aí eu fico imaginando as pessoas que ficaram entubadas. Eu vejo lá hoje, lá na Olimpíada, eu vi o branco lá, que ele ficou 7 dias entubado, né? Eu falo, puxa vida, esse aí passou no perrengue muito mais do que eu passei. Ele tá aí, graças a Deus, né? Mas assim, tem dia que eu tenho umas coisas que falam, não é possível, isso aí só pode ser da Covid, eu não tinha isso, eu já dosei testosterona, já dosei hormônio. Não é da coordenação do internato, não, né? Pelo amor de Deus. Não é da... Não, A gente quase não dá trabalho, né, Esses professor? internos só trazem alegria. Claro, e a gente é muito legal. Não, a coordenação do internato, ela toma muito tempo, mas graças a Deus a equipe que está junto comigo é uma equipe muito boa, né? Eu faço parte da Claro que não, você é interna. Uai, então, eu faço parte da equipe. Só que do outro Não, lado. e também, lógico, está relacionado muito com os internos que a gente tem. A gente teve muito pouco problema durante a semana aí. Relacionado a interno. O problema A só. C2 também tem que Eu manter fiquei isso. sabendo que só teve problema na coordenação de um tal de Bruno. Ah, diz que é desorganizado. Tratante também. Cheio de furo, né? Não, e a vantagem, por exemplo, Cacete, você não a vantagem. Só ano Eu que não vem. sei tanto que o Euler tá tirando foto, nós estamos em 4 na mesa. Gente, suspende a cerveja do Ou Euler. melhor, Não, Eu digo, rapidinho, professor, eu vou justificar. É porque a gente faz parte da equipe, porque, querendo ou não, o sucesso de vocês também vai depender do nosso desempenho. não, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Eu brinquei ali, mas tá todo mundo no mesmo barco. O interno tá no mesmo barco que a coordenação. O dia que a coordenação, a supervisão da área estiver jogando no barco diferente, o barco chama Titanic. não vai dar certo. Não é Titanic. Não vai dar certo. E o primeiro lugar que vai ruir é o cenário de prática. Olha lá. Misericórdia. Senhor, Por que é o primeiro lugar que vai Mantém. ruir? faz parte, então. Porque se Daí pra você você. começar a não acrescentar nada, ou se a coordenação não te estimular a acrescentar em algum lugar que você esteja, por que aquele lugar precisa de você? É fato. não, Pra ser um eu que peso preciso. morto lá dentro, com o perdão da palavra? Pra nada! Pra encher o saco? Pra nada! Por isso que ninguém quer mais, tolera mais. Não, eu acho que essa é a pergunta que o acadêmico deve fazer antes de chegar no hospital, né? Pra que o hospital precisa de mim? Né? Tipo, pra que eu vou pra lá? Pra tomar Gravou, chibatada? escreveu. Não, escrever. É melhor o hospital contratar secretário, mais rápido. Né? Então acho que se a gente chega no internato, no campo de prática, com essa pergunta, por que o hospital precisa de mim, já é um puta de um estímulo pra eu trabalhar e aprender de forma correta. E aí a primeira certeza que você tem que ter, eu preciso do hospital. Eu preciso do paciente. Vocês precisam muito mais do paciente do que ele precisa de você. Sem sombra de dúvida. Então, se você precisa muito mais do paciente do que ele precisa de você, a principal coisa que você precisa fazer é cuidar bem dele. Tratar bem ele. Ah, mas quer dizer que o dia que eu formar eu não vou precisar do paciente? Claro que vai. Você vai viver do quê? De brisa? Quem dera. Entendeu? De amor? Não, todo mundo vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. E trabalhar na medicina é trabalhar com o paciente. Né? Então você vai continuar precisando do paciente. Só que hoje, o paciente, em termos médicos, ele precisa muito menos de você do que você precisa dele em termos acadêmicos. Tô errado, Bruno? Não.
É isso. Eu acho que essas são as certezas que o interno precisa ter. O hospital precisa de mim? Se eu não tiver lá, o hospital anda. Mas eu posso tornar ele melhor. Né? Eu posso facilitar muito a vida do meu preceptor para ele poder me ensinar, me ajudar. O paciente precisa de mim? Muito pouco. Mas eu preciso dele. Só com essas duas certezas aí que eu falei para vocês, aí a coisa vai andar melhor. É que tem gente que acha que não precisa do paciente e que é obrigado a ir no hospital e o hospital é obrigado a ajudar ele. Negativo. O hospital não é obrigado a ajudar ninguém, não. O hospital não precisa de interno. Tá aí uma prova que o hospital andou de vento em popa sem o interno lá dentro na pandemia. Se tem uma lição boa que você precisa tirar da pandemia, é isso. O hospital vai bem com você e vai bem sem você também. Apesar de você, né? Agora, se você quer tornar o hospital melhor, se você quiser humanizar aquele atendimento melhor, se você quiser ajudar a agilizar aquele atendimento, você pode. E em contrapartida, você tem o conhecimento que o paciente pode te dar. Eu tava brincando com a Jordana essa semana que a residente estava com um bebezinho, né? Quem sabe a gente tava só com os bebês. E o bebê tava quietinho, não tava chorando. Na hora que eu peguei, ele começou a chorar. Eu falei, tá vendo? Ele sentiu o cheiro da interna. Ele falou, eu tava na residente. Por que me passaram pra interna? Por favor, me volta pra residente. Realmente, o serviço toca muito bem e ele é estruturado sem a gente, né? Agora, o que me deixou feliz foi justamente os feedbacks. Veja, você entrou num serviço que roda sem você, né? Que o preceptor, alguns não queria você, porque acha que você era só mais um. E aí ele falou assim, putz, eles são diferentes. Eles valem a pena. Né? Mas assim... Tu só se passa, né, Bruno? Ele tá esperando a gente na cirurgia. Ele tá esperando eu falar, Bruno, decidi, vou fazer cirurgia. Aí já... Aí a conversa quer fazer GO. Quiser fazer UTI também vai ser bem tratada lá na UTI. Obrigada. A gente tá nesse mundo pra fazer diferença mesmo. Se todo mundo fizer um pouquinho, um passinho, mesmo que, né, não seja tão grande, mas a gente faz a diferença. Gente, é tão legal você tá lá e você ser útil e no final do dia você receber um feedback super positivo de uma pessoa que você gostou tanto de ter trabalhado com ela, sabe? A gente tava com... Vai chorar não, viu, Jordana? Não vou chorar não. É o Gin bateu. É o Gin. Não, ele já passou. A gente teve... A minha primeira preceptora lá do pediatria, eu não sei se pode falar o nome, mas ela é uma pessoa que geralmente não aceita estudantes, né, internos. E foi a primeira coisa que a enfermeira que estava com a gente no primeiro dia falou. Olha, essa preceptora aqui, ela não gosta de receber aluno, tá? Ela gosta de silêncio, não sei o quê. Não gosta nem que fale, que não sei... E tipo, a gente já foi uma interação tão legal com ela, pra ela chegar no final do dia, colocar um carimbinho lá no excedeu as expectativas e falar, olha, vocês são muito boas, vocês são muito interessadas. Essa é a palavra. E tipo assim, paga tudo. Eu não consigo entender, juro, não consigo entender o propósito da pessoa que tá lá na faculdade de medicina, terminando a faculdade de medicina, ela tá no internato, que é a melhor fase da faculdade dela, e ela vai pro hospital pra ficar sentada, eu fico sentada em casa. Vai postar medicina por amor, como é que é? Med Lovers. Nascemos pra isso, med por amor. Não, é pra fuder. É pra fuder, é sério. Não, eu acho que tem que repensar, né? Na saideira tu já manda uma dessa. Mas será que não teria que repensar, talvez? Tô no curso certo? Não? Ou então, sei lá, a pessoa quer fazer medicina legal. Cara, eu acho que isso é do caráter da pessoa, sabia? Sei lá, de criação, veja, não sei. Mas, ó pra você ver. O cara vai fazer medicina legal. Ele vai ter que conversar com alguém. Ele não vai conversar com o morto. Sim. Depende, eu pensei a mesma coisa. Mas ele tem que conversar com alguém. Ele tem que ser respeitoso com alguém. Sim, isso é verdade.
Porque você já tá lá com o familiar morto lá, que você já quer enterrar o cidadão que morreu, você quer enterrar, você tá lá esperando o corpo chegar lá e tá lá apurrinhando lá na vida do médico legal lá, o cara lá, e o cara vem te dar um coice na família. Não vai dar certo. Óbvio que não vai dar certo um trem desse. Lá, nós vamos editar isso aí, Professor, mas a nossa caixinha esgotou e todos nós da família do Plantão. Não, vai ter mais agora, depois que der o stop. A gente queria agradecer pela sua presença. Ficamos aí, acho que quase realmente 2 meses para conseguir efetuar essa entrevista. Difícil. Tive até que ir lá dar uma barganhada. Brincadeira, professor. Mas muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos aí, pela sua presença. Desculpa aí ter enchido muito o saco pelo WhatsApp. Não foi profinho, foi prof. Próxima vez vai de profinho, viu? Quando veio oi, profinho, já arrepia os cabelos do braço, não tem problema. Vem crenca. Teremos aí outras oportunidades também, viu? Mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada, Jordana, que também era um nome muito dito aqui no meio da gente. Várias vezes a gente já falando da Jordana. Obrigada aí pelas dicas. Você é top. Obrigada. Manu Zitia. Não, segunda vez aqui na nossa só casinha. pra acompanhar. Não, mas foi ótimo também. Obrigada também. Imagina. E você viu que a mesa começou mista, mas lógico que nós mulheres somos muito poderosas. Aí ficamos aqui com o professor, né? Então, a conversa ficou até mais séria. Oh, meu Deus do céu. Um beijo. Até a próxima. Tchau, galera. Eu agradeço muito aí o convite aí de vocês. O que precisar de mim, eu sempre estou à disposição. Nota. Tá? Não de madrugada, obviamente. Poxa. Mas o que... Hã? Poxa. Nem na hora da prova, nem na véspera da prova. Mas, assim, o que a gente puder fazer, não só em termos médicos, como em termos pessoais, em termos, assim, de pessoa, não em termos de esquecer a parte médica, a parte profissional, a gente sempre está aí à disposição de vocês. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Partiu!